Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 41, diz assim: Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, ela exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que sai em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Você pode repetir comigo esse versículo 45? Lê aqui. NVI. Por favor, se der tempo de mudar. Eu gostei mais dessa versão. Vamos ler juntas? Feliz. Por que está diferente da minha Bíblia se as duas são NVI? Que coisa. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá. De novo. Bem-aventurada. Amém. Glória a Deus. Queridas, eu fico tão feliz quando Deus ele vai falando, e testificando algo sobre aquilo que Ele quer para nós. Uma das direções que o Senhor me deu foi até o comando que a Nath fez aqui. Ele seria no final. Então eu entendo que eu não preciso fazer de novo, porque Deus te falou também. Então uma parte daquilo que Ele me falou já foi feita. E glória a Deus por isso. E eu queria ser um pouco direta com vocês nessa noite, porque eu tenho muita certeza daquilo que Deus tem para nós e a palavra dele para essa noite. Eu queria pedir que vocês tentassem não se dispersar. Eu vou tentar não me prolongar muito, porque a gente tem um lanchinho, a gente tem sorteios. Eu vou tentar ser rápida, mas eu não gosto muito de falar algumas coisas, mas eu sou uma pessoa muito insegura em algumas áreas. Eu tenho muito temor, principalmente, quando eu vou ministrar uma palavra, quando eu vou trazer a palavra no culto, porque eu peço tanto para Deus uma certeza daquilo, e mesmo Ele me confirmando, geralmente eu ainda subo insegura, com medo de falar besteira. Tem mais alguém que prega que é assim? Eu tenho medo de falar besteira, eu tenho medo de sair daquilo que Deus quer. Mas hoje foi diferente e eu fico até com um medo oposto, porque eu tenho tanta certeza que eu não estou me conhecendo. Então eu queria que você prestasse muita atenção para você não perder, porque eu creio que é algo do Senhor. Tem o tema? Filha, tem o tema? Põe, por favor. No início do ano, todo início de ano, eu tiro com o Marcelo um tempo de jejum e consagração em prol daquele ano. E eu peço a Deus um tema para o ano, para a minha vida. E se eu for um pouco repetitiva por algumas coisas que eu vou falar aqui, algumas que já estão vindo em cultos nossos, se eu for repetitiva é porque Deus está repetindo muito comigo. E talvez, como eu falo com Ele assim, Senhor, desenha, porque tem dia que é difícil entender. Talvez Ele esteja repetindo tanto para que eu entenda, ou de repente para vocês também. Mas o tema que o Senhor me deu para esse culto, desde o mês de janeiro, é gerando juntas os propósitos de Deus. Eu entendo que essa é uma palavra não para este culto apenas, mas para esse ano de 2026. 2025, para quem é daqui, da igreja, foi um ano muito difícil. Eu não sei você que está nos visitando, como foi a sua vida no ano de 2025. Mas aqui, na nossa comunidade, não teve uma mulher que me falou assim, meu ano foi bom e foi tranquilo. Se existe, me chama, depois me conta. Mas
mas a maioria das que eu conversei, nós sobrevivemos, nós podemos dizer que sobrevivemos ao ano de 2025. Foi um ano muito difícil e no início do ano de 2025, Deus me deu uma direção que era perseverar em oração. Esse foi o tema da nossa conferência no ano passado, no mês de outubro. E foi muita luta para a gente se manter em oração. Foi ou não foi? Quem tem seus momentos de oração em casa? Porque nós tentamos fazer torre de oração, nós tentamos fazer sala de oração. Só que a gente estava com tanta luta que a gente não conseguia nem se juntar para orar. Então, o ano de 2025 foi um ano que foi assim, cada uma lutando para sobreviver da forma com que conseguiu. A verdade foi essa. A gente tentava ali se colocar, a gente tentava se unir, a gente tentava se juntar, mas foi um ano muito difícil. Então, claramente, o Senhor falou comigo que 2026 não é um ano para andar sozinha. Então, 2025 ficou para trás. Não sei se os mesmos problemas que nós tínhamos em 2025 ficaram também. Deus abençoe. Em nome de Jesus, você pode pegar isso? Eu profetizo que os problemas de 2025 ficaram em 2025. Nós vamos viver novos. Novos problemas, porque enjoa, né? Nossa, até problema a gente enjoa. Deus é mais. 2026 será um ano de gerar os propósitos de Deus juntas em unidade. Uma fortalecendo a outra durante o processo de gerar. Porque Deus, Ele não entrega propósitos grandes para uma pessoa. O reino de Deus, Ele não é singular. Ele é plural. Então, o Senhor para nós, esse ano, Ele diz, nós vamos gerar juntos. Por um lado eu temo, porque quando Deus Ele dá uma direção, o diabo ele também entra contra. O ano passado, todas as vezes que a gente tentava se juntar em oração, o diabo dividia, ele distorcia, ele afastava. Então eu pensando nessa palavra e naquilo que Deus foi falando comigo, eu falei, meu Deus, será que o diabo também vai querer agir nas nossas amizades? Será que ele vai também querer nos distanciar daquelas que nós amamos? Então esse ponto é para você ligar um alerta. Ligar um alerta porque as suas amigas, aquelas que você ama, que estão por perto sempre, cuide desse relacionamento, cuide dessa amizade, para que o diabo ele não venha atrapalhar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, amém? Isabel e Maria, elas tinham algo que as unia. O propósito delas, aquilo que as duas carregavam no ventre, um complementava o outro. Um foi o profeta que abriu o caminho, o outro foi a promessa, o nosso Senhor Salvador. Então as duas juntas estavam gerando o estabelecimento do reino de Deus na terra. E a mesma coisa somos nós. O Senhor nos uniu. O Senhor une mulheres para gerar algo, um propósito, um chamado para estabelecer o reino dele nessa terra. Então, se você ainda não entendeu o que Deus ele quer fazer com você e sua amiga, comecem a orar, tentando entender, Senhor, por que o Senhor nos uniu? Né, Nath e Brenda? Se conheceram aqui há pouco tempo e parece que são amigas de infância. Quantas vezes não acontece isso com a gente? A gente nunca viu a pessoa, mas de repente as pessoas falam, né? O santo bateu, né? A gente gostou, a gente se identifica de uma forma que a gente não entende. E é Deus já agindo, Deus já nos unindo, nos conectando, aquelas que vão nos complementar. Porque aquilo que tem em mim é suficiente para aquilo que eu preciso fazer, sim, mas eu preciso de alguém para que o propósito do Senhor, ele flua. As duas, elas eram muito diferentes, com algo em comum, as duas em Provérbios.
tinha um conhecimento de vida, porque já era mais de idade, e a outra estava começando a vida. E só para a gente fazer um pano de fundo, Isabel, esposa de Zacarias, que gerou o profeta João Batista, ela era uma mulher idosa. No início do capítulo fala que ela era uma mulher já de idade avançada. Em algumas bíblias, em alguns estudos, fala que quando 3 períodos de ciclo menstrual, era considerado que a mulher era idosa naquela época. Então, ou seja, ela já estava na menopausa. Para ela engravidar, para ela gerar, só era algo de Deus. Não tinha como naturalmente ela gerar. Já Maria era uma adolescente, entre seus 14, 16, 17 anos. Virgem, não conhecia homens, não conhecia o seu esposo. Então também gerar, também engravidar, era algo impossível, da forma natural. Então é só o que Deus ele queria fazer. Então Deus uniu 2 mulheres com dois extremos de opostos, improváveis, para que o nome dele fosse glorificado. Para que as pessoas olhassem e falassem, não, é só Deus. Esses dias eu tomando café com uma ovelha, acho que ela nem tá aqui. Ela falou assim, gente, eu olho a pastora falando, se Deus fez na vida dela, ele faz na minha. Eu falei, Jesus, que consolo. Né? Tô servindo de exemplo no Fantástico, mas tudo bem. Glória ao Senhor por isso. Que o nome dele seja glorificado. Mas eu entendo que Deus, ele faz essas coisas. Além da nossa capacidade, além daquilo que nós podemos. Porque senão não é o nome dele que vai ser glorificado, é o nosso. Então, para que nós venhamos a diminuir, sim, nós temos impossibilidades. Nós somos improváveis, nós temos debilidades, mas é aí que o Senhor ele vai nos usar, é aí que ele vai nos unir, para uma dar força para a outra. Não, minha filha, vamos lá, a gente consegue. Não, você consegue, o Senhor te chamou para isso. Porque muitas vezes a gente não consegue nem ver em nós. E aí eu quero falar alguns pontos. Eu não resumi a história, não falei, mas eu creio que todas conhecem. Então Isabel gerou o profeta João Batista. Maria recebeu a promessa que geraria o Senhor Jesus, o nosso Salvador, virgem, sem conhecer o marido. O Espírito Santo veio sobre ela e ela engravidou. Para aquela época, uma moça, uma jovem, ela poderia ter sido, se José não entendesse, se o anjo não falasse com ele, ela poderia ter sido abandonada por ele. E aí todas as consequências que aquela época permitia fazer. Então, as duas estavam gerando. E eu li aqui a partir do versículo 41, mas quando o anjo, ele aparece para Maria para falar que ela estaria gerando e sobre a promessa, Maria creu. No mesmo instante, ela creu naquilo que o anjo estava falando com ela. Ela não duvidou. E o anjo, além de falar, entregar aquilo que ele foi falar com ela, ele ainda fala, a sua parente, Isabel, aquela que muitos falavam que era estéril, está grávida de 6 meses. E aí então por isso que Maria vai até a casa de Zacarias e Isabel. E aqui onde nós lemos foi quando ela chegou, que ela saudou, que ela cumprimentou. Então o bebê que estava no ventre de Isabel se mexeu, se remexeu ali através do Espírito Santo, e Isabel foi cheia do Espírito Santo e entendeu aquilo que ela carregava sem ver, porque eu creio que Maria não tinha nem barriga nesse tempo, e ela reconheceu aquilo que Maria carregava, e ela reconheceu que o que Maria carregava era maior do que o que ela carregava, e é só o Espírito Santo que faz isso. E sabe o que eu acho mais lindo? Que mesmo ela estando em idade avançada, mesmo provavelmente, eu fico pensando quantas mulheres Isabel viu gerando, quantas mulheres de repente ela ajudou no parto naquele tempo, quantos bebês ela viu nascer, e ela viu sua
momento que chegou a vez dela, que Deus lembrou, que Deus cumpriu um propósito na vida dela, ela não ficou chateada, ela não sentiu algo ruim, porque Maria, por ser nova, estava gerando, e gerando algo maior do que ela. E a frase que ela disse para Maria, que foi o versículo 45, feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Eu não sei você, mas Deus, ele teve que falar mais de uma vez as promessas sobre a minha vida, para que eu pudesse acreditar. E eu não sei se você também é assim. Eu não sei se você também, porque a gente olha para a nossa realidade, e um dos pontos que eu vou falar é que geralmente a promessa não condiz com a nossa realidade. Mas eu achei lindo, porque Maria, ela creu de primeiro. Então, um primeiro ponto que eu quero falar, e que Deus me conduziu a isso: o propósito e o chamado não condiz com a nossa realidade atual. Isabel idosa, Maria virgem, duas improváveis, impossíveis no natural. Isabel já tinha passado da menopausa, como eu coloquei, fisiologicamente, biologicamente, não podia gerar. Provavelmente ela nem sonhava mais. Eu acho que conforme vai passando o tempo, vai vendo que algo não vai acontecendo. Não sei você, se você ora muito tempo por alguma coisa, por alguma situação, ou se você tem uma palavra de Deus na sua vida, uma promessa do Senhor na sua vida, que você vê o tempo passando e parece que não vai se cumprir. Eu acredito que Isabel, ela já estava nessa fase de que o meu tempo passou. O que Deus tinha para fazer, de repente, o tempo que Deus tinha para fazer, de engravidar, de dar um filho, já tinha passado. E o que Deus trouxe ao meu coração, e Ele falou sobre esse tópico, é que nunca é tarde para nós gerarmos um milagre. Nunca é tarde para Deus fazer algo nas nossas vidas. E Isabel, ela representa não apenas as mulheres de mais idade, porque às vezes eu vejo algumas mulheres que elas vão passando o tempo, e eu já ouvi algumas falando: só porque eu tô velha, Deus, eu não posso fazer tal coisa. Não é a idade. A idade não é um empecilho para Deus te usar. A idade não é um empecilho para Deus não fazer algo na sua vida. Mas também, Isabel pode representar as mulheres que estão há muitos anos no Evangelho, que estão maduras no Evangelho, e que ainda não se encontraram, ou de repente não reconheceram ainda o chamado do Senhor. Mas Deus, Ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer: eu tenho algo para você. Eu tenho um chamado na sua vida. De repente ele só não é muito da forma com que você imaginou, mas Deus tem um propósito na sua vida. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Deus, Ele tem um propósito. Deus, Ele confiou algo a você. Só precisa esperar o tempo. O tempo certo, Ele vai fazer acontecer. Maria era nova. Ela não tinha casado ainda. Então provavelmente os planos dela não era gerar ali. Eu penso que Maria, ela devia estar preocupada com o enxoval dela, porque ela ia casar. Eu penso que Maria, ela devia estar pensando como seria a vida de casada, se organizando. Provavelmente um filho seria os seus planos, mas não naquele momento. Mas Deus a surpreende e antecipa algo que não estava nos seus planos. E aqui Deus fala comigo que Maria representa as meninas, as mais novas, as adolescentes, que de repente hoje vocês estão pensando em estudar, estão pensando em avançar numa carreira, estão pensando em construir uma família como Maria estava. Mas de repente Deus também
já está gerando em vocês e antecipando o seu chamado. Não quer dizer porque você é novinha ou porque você tem pouco tempo de evangelho, tem pouco tempo de convertida, tem pouco tempo que você está caminhando com o Senhor. Isso também não é um empecilho para Deus entregar um chamado na sua vida. O segundo ponto é que Deus falou comigo. Ele conecta as mulheres que estão gerando o mesmo propósito. Foi quando o anjo termina de falar sobre aquilo que Maria iria carregar. Ele vai e conta que Isabel estava gerando. É como se fosse Deus falando com Maria assim: se aquela que era estéril, aquela, e na minha versão aqui, deixa eu ver se eu acho, eu mudei de Bíblia, estava arriscado na outra. No 36 ele fala assim, ó: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação. Então, o anjo entrega o chamado, entrega a promessa para Maria. E ele fala com ela de Isabel, aquela sua parenta que não gerava. E aqui é como se, eu entendo que Deus queria falar assim: era impossível para ela, e eu fiz. Assim como parece impossível na sua vida, mas eu também posso fazer. Assim como era impossível na vida delas, e parece ser impossível na nossa, Deus pode fazer. Você crê que aquilo que parece impossível aos nossos olhos, para Deus nada é impossível? Glória a Deus, porque você crê nisso. Então, ali, quando Maria ela vai para a casa de Isabel, ali é gerada uma conexão entre elas, porque elas não sabiam, mas o propósito estava ali. Aquilo que elas estavam gerando se cruzava. Aquilo que elas estavam gerando era um fazia parte do outro. Então, Deus, Ele nos conecta às nossas amigas. Deus, Ele nos conecta a outras mulheres, porque nós ainda não sabemos, mas o chamado de uma pode completar a outra, pode fazer parte do chamado da outra. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não congregamos de repente na mesma igreja por acaso. Nós não trabalhamos juntas por acaso. Nós não estudamos juntas por acaso. Nós não vamos na mesma academia por acaso. Mas o Senhor, Ele nos conecta de alguma forma para que nós possamos juntas gerar aquilo que Ele entregou para mim e para você. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Você pode cantar isso? Eu não vou temer, e o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. E meu Deus não falha não, eu não vou duvidar. E eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha não. E eu sei Aleluia. Por completo Ele fará na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Terceiro ponto é que o Espírito Santo, é através do Espírito Santo que nós conseguimos reconhecer aquilo que a outra carrega. Da mesma forma que Isabel ela foi cheia do Espírito Santo e ela reconheceu aquilo que Maria carregava, nós também, quando nós estamos cheios do Espírito, o Espírito Santo ele nos conecta, ele nos fala.
nós sentimos no nosso espírito. E como eu falei, o que eu acho mais lindo nessa parte é que Maria, ela não tinha barriga. Eu acredito que ela não tinha barriga. Eu não pesquisei, não fui a fundo para saber essa parte, sabe? Mas eu entendo que ele tinha pouco tempo que o anjo tinha falado com ela. Ela não chegou dizendo que estava grávida, mas Isabel, através do Espírito Santo, soube que ela estava. E sabe, isso me traz e me fala que quando nós recebemos uma palavra, quando Deus nos faz uma promessa, não é de imediato que a gente vai viver. Não é de imediato que nós vamos fluir na promessa. Existe um tempo de maturação, existe um tempo de Deus, existem os processos que nós temos que passar, existe o tempo de cumprimento da promessa. Mas muitas vezes, pessoas olham para nós, e eu oro para que você tenha mulheres assim na sua vida, assim como eu tive na minha, que antes de qualquer sinal, elas reconheceram aquilo que Deus me entregou. E eu oro para que vocês tenham mulheres de Deus ao lado de vocês, e que vocês sejam essas mulheres cheias do Espírito Santo, que vão reconhecer aquilo que a amiga carrega, sem ficar com inveja, sem ficar triste, porque de repente pode ser maior do que o seu, mas você vai celebrar. Eu profetizo que aqui vocês serão mulheres, já são mulheres cheias do Espírito, mulheres de Deus, mas que vocês vão celebrar ainda mais daquilo que vocês já celebram, umas às outras, porque é isso que vai nos dar força. É naquele dia que a gente acha assim, Deus se esqueceu, Deus lançou uma promessa, mas passou tanto tempo que esqueceu. E aí chega aquela amiga para te lembrar, não esqueceu. Deus não esqueceu de você. É só um tempo. É o tempo de cumprimento, é o tempo de gerar. Mas será que você está sendo intencional naquilo que Deus te entregou? Porque tem isso também. Nós recebemos uma palavra, mas nós estamos correndo ao oposto dela, ou nós estamos sendo intencionais em correr em direção a ela? Às vezes a gente fica perguntando para Deus se Deus esqueceu, mas se a gente também não faz por onde? Mas eu louvo a Deus nessa noite, e eu quero honrar as mulheres que caminham tão de perto comigo, que muitas vezes viram em mim aquilo que eu não vejo. Laodiceia, minha dupla, Milena e Fran, minha filha Marcele, minha filha Fran, minha filha Milena, é tanta filha, minha filha Bia. Quem mais? Ai, Jesus, o doido de dar nome, né? Que a gente pode esquecer de outras. Mas Kênia, Jaque, Mônica, tantas mulheres que um dia as palavras de vocês me deu força. E é isso que nós precisamos. Não é todo dia. Não é todo dia que a gente acorda confiante na promessa. Por isso nós precisamos estar com pessoas que são sensíveis à voz de Deus. São sensíveis àquilo que o Espírito Santo fala. E eu acho lindo isso nesse texto. Porque Isabel celebra. Isabel, ela fica feliz com aquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro dela. E aí ela fala esse versículo que nós repetimos muito no final. Feliz é aquela que creu na palavra do Senhor. Porque às vezes a gente demora para crer, às vezes a gente demora para acreditar, e Maria realmente foi linda em acreditar logo de primeira. E o último ponto para encerrar. Chegou o tempo de gerar, sem medir os riscos, sem pensar e ouvir a voz do medo.
E isso é muito forte, porque quando Deus falou sobre isso, eu pensei, Jesus, meu tempo acabou de fugir. O tempo de medo não dá mais. Pensa comigo. Isabel, já idosa. Se hoje, depois dos 40, as gravidez, né, são consideradas de risco, não é isso? Com toda a tecnologia da medicina que nós temos hoje. Imagina naquele tempo, uma mulher idosa gerando. Eu acredito que muitas não iam para frente. Só aquelas realmente que Deus que fosse, tinha um propósito. Então eu acredito que Isabel, mesmo crendo, sabendo que ela carregava algo de Deus, ela tinha medo. Tanto que ela se resguardou por um tempo. Tanto que ela ficou dentro de casa por um tempo. De repente, para ver se a gravidez ia para frente. Então, Isabel, ela teve medo. Mas ela cuidou da sua gestação. Ela cuidou daquilo que ela estava gerando. Maria podia ser rejeitada pelo noivo. Podia ser apedrejada. Podia ser morta. Mas Maria creu. E ela aceitou a promessa. E aí nós, quando Deus ele entrega e fala algo sobre nós, nós estamos como? Nós estamos medindo os riscos. Ah, isso não é pra mim. Ah, eu não consigo. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu não sou capaz. Ah, não é comigo não, é com outra pessoa. Não, Deus falou com a pessoa errada, porque não tem condições nenhuma de ser comigo. Será que a gente fica pensando isso, ou será que a gente acredita de pronto? Mas o Senhor disse que esse ano não é um ano da gente dar ouvido ao medo. Sabe, Senhora? Não é um ano de medir esforços, de medir os riscos. Sabe que nas minhas terapias, eu fiz algumas, preciso até voltar, fizeram muito bem. A minha terapeuta, eu brinco com ela assim que quando ela começa a falar eu me sinto um animal em extinção, porque ela fala muito que eu tenho um sentimento de autopreservação. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Autopreservação. Para mim só se preserva animais em extinção. Mas olha isso. Quando nós temos vergonha de fazer algo que o Senhor nos confiou, por que nós vamos ter vergonha? Vocês já pararam para pensar? Porque a gente tem medo da reprovação das pessoas. Porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar de nós. Então isso é uma forma de proteger. A gente está se autoprotegendo daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente não tem controle, do que as pessoas vão pensar ou falar sobre nós. Então, eu entendo aqui que gerar sem medir os riscos é a gente entender que Deus nos chamou. Deus nos entregou algo. E se isso custa o medo, a vergonha, a reprovação dos outros, não tem que ser medido. Porque o que importa é nós sermos aprovadas por Ele. Amém? Foi ruim, mas vocês entenderam. Doeu em mim também. Doeu em mim também essa. Mas, Senhor, como assim? Eu tô tentando. Eu tô fazendo o meu melhor. Mas não tá bom ainda. Tem que fazer mais. 2026 é o ano de gerar, apesar do medo, apesar das dificuldades. É hora de confiar na palavra liberada sobre as nossas vidas. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Eu queria que as meninas viessem cantar um louvor
meditar nas palavras do Senhor na sua vida. Você que recebeu uma palavra profética e que de repente ela ainda não se cumpriu. Mas se de repente você entrou aqui e você fala assim, mas eu nunca recebi uma profecia. Eu não sei o que Deus ele tem pra mim. Eu não sei para que Deus me chamou. Eu queria que você gravasse no seu coração um versículo. Em João 14, 12, ele diz assim, Jesus diz assim: e eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Então, se de repente você não sabe para aquilo que você ainda não conseguiu identificar, porque às vezes não é muito fácil, para aquilo que Deus ele te chamou, tenha em mente isso, que Ele já deixou para nós, que nós vamos fazer aquilo que Ele fez e obras ainda maiores. Feche seus olhos. Hoje eu me peguei pensando naquela oração antiga. Poder viver o teu chamado era o que eu queria. O desânimo era tanto, lembro bem do que eu sentia. A palavra liberada era o que eu tinha. Nada era concreto, eu era só um projeto, mas ainda bem que Deus era o autor. E a obra que sou eu, Ele mesmo assinou. Tudo é certo, foi longo esse deserto, mas eu me apeguei no que Deus me falou ao meu respeito. E eu que não tinha mais nada além de uma palavra liberada, mal sabia eu que isso era tudo que eu precisava.
já te usou como profeta nessa noite, para você profetizar na vida dela. E eu queria saber se de repente você quer uma oração, porque de repente você estava quase desistindo do seu chamado, desistindo de repente até sem forças de continuar caminhando na presença de Deus. E você quer uma oração sobre o seu chamado, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você quer? A gente tem uns minutinhos e eu queria que vocês viessem aqui. Se tem alguém aqui também, Deus falou comigo isso em um sonho. Alguém que está tentando engravidar naturalmente e que não está conseguindo. Se tiver também vem pra gente orar. Só não demora, gente. Vem. Se tem dúvida no chamado, vem. Se tá com luta, vem. Se tá difícil, vem. Vamos orar. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Queria que Mônica, Laodiceia, Kênia, vocês poderiam vir orando uma a uma. Abraça. Mas toda vez que eu tô cansado, Jaque, Jesus também. vem mostrar se me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, enviando qualquer recurso. Ele me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir, é tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer, e lembrarás que eu sou Deus
importante é a tua presença aqui nesse lugar. E como nós estamos sentindo a tua presença nessa noite. Fica à vontade para fazer, para curar aquilo que nós precisamos e onde precisamos ser tocados. O Senhor é que sabe. Aleluia, Jesus. Meninas, tinha uma lembrancinha na cadeira. Alguém chegou cedo e conseguiu ler a cartinha que estava no envelope? Quem? Todo mundo conseguiu? Todo mundo teve curiosidade de ler? Vocês conseguem ler agora? Bom, aponta aí a... Eu não vou ligar, não vou pedir para ligar as luzes não. Aponta o celular para deixar aqui acontecendo ainda. Que o Senhor continue fazendo e operando. Mas é um ato profético que nós vamos fazer agora. Leia essa cartinha. Aleluia, Jesus. Essa cartinha ela não tem nome. Aleluia. Glória a Deus. Quando vocês terminarem de ler, me avisa, tá? Conseguiu? Quem tá lendo ainda? Deixa a mão assim, ó, quando tá lendo. Alguém ficou sem a cartinha, sem o brinde, sem a lembrancinha? Vocês estão sem, meninas? Vê se tem sobrando, gente. Ó, tem algum lugar aí que tem sobrando lembrancinha? Pra levar pras meninas lá atrás? Então eu acho que tem um aí. Tem um sobrando? Lau, pode pegar aqui, ó, esses também. Pode acender as luzes então, por favor. Nessa lembrancinha veio um potinho de mel, que são as palavras doces que nós vamos falar para as nossas amigas a partir de hoje. Toda vez que você olhar para esse potinho de mel, você vai lembrar das suas palavras que precisam ser doces. A semente você vai plantar e você vai cuidar e você vai gerar essa semente. Você vai profetizar sobre ela. Ela vai representar o seu chamado, aquilo que o Senhor colocou na sua mão. O chazinho você pode convidar sua amiga ou tomar o chazinho você e Deus, como você achar melhor. Agora eu queria que vocês se colocassem de pé e entregassem essa cartinha. Trocasse as cartinhas. Você com as amigas. Oi? Que lindas, gente. Sem saber, né? Como que Deus faz. E eu não coloquei nome. Eu ia falar assim pra vocês trazerem caneta, que aí você ia assinar a carta. Mas só que se a gente tem mais de uma amiga, a gente não tem como assinar. Só tem uma cartinha pra cada um. Então você pode levantar agora e trocar profeticamente com ela, com as amigas, com as irmãs. E se tiver alguém aqui, mulheres perseveres, que entrou aqui sozinha, de repente sem uma amiga, troca de cartinha com ela, seja amiga, se apresente para ela agora. Amém? Vai profetizando na vida dela, de novo, porque esse ano nós vamos profetizar muito. E pela sua vida
Deus, meninas. Olha, muito obrigada por vocês que estiveram aqui até esse momento. Eu vou encerrar aqui. A gente tem um lanchinho ali atrás. Em nome de Jesus, que esse lanche seja multiplicado e dê para todo mundo, que eu não sei se tem mais lá dentro. Mas as de casa, sejam boas anfitriãs, tá bom? E deixa o lanchinho para as amigas convidadas. Sirva as amigas convidadas, tá bom, meninas? As meninas de casa, tá? Fazer igual a gente fala com o filho, né? Tá bom, gente? E aí vão comer e depois a gente faz sorteio, pode ser? Amém. E, gente, tem brinde com força, hein? Não vai embora sem o sorteio, não, porque o negócio tá bonito.